E aí? Vamos lá? Vamos resolver um problema bem bacana que vai utilizar tudo que a gente viu até agora, né? E mais um pouco, mais outras instruções. Tudo bem? Vamos ler esse programa. Primeiro eu vou criar a public static aqui, né? Para a gente conseguir executar. Public static void main string args. Abriu e fechou. Aqui dentro é que as coisas acontecem, tá? Então não existe, não dá pra gente executar, pelo menos esses programas que a gente está fazendo até agora, sem essa public static void main. Olha o programa. Vai ler a quantidade de eleitores, depois vai ler cada voto, ler o voto de cada um dos eleitores, e vamos considerar isso aqui, ó, 1 para o Mauro, 2 para o Reginaldo, 3 para o Edmilson. E ao término a gente vai exibir a quantidade de votos que cada um recebeu. Eita, e aí? Primeiro, a gente vai pensar no seguinte. Vamos pensar na estrutura de repetição. A gente vai repetir quantas vezes o trecho do código que efetua o voto. A quantidade de eleitores, né? Então isso a gente vai ler também. É parecido com a resolução do exercício das notas. Mas vamos lá. Então vamos criar um int quantidade primeiro. Int quantidade. Que a pessoa vai ler. A gente vai precisar do scanner, né? Scanner leitor igual new scanner system.in aqui. Pronto. A gente vai precisar... Cara, quantas variáveis para o voto? A gente só precisa de uma variável para o voto. Que a gente vai utilizar ela só durante uma execução do trecho do voto. Depois a gente vai verificar qual o valor dessa variável e aí salvar, né, a contagem na urna, né, na contagem total de cada um desses candidatos. Se for 1, esse voto vai para como se fosse a caixinha número 1. Se for 2, a caixinha do Reginaldo. 3, a caixinha do Edmilson. Beleza? Então vamos colocar a mensagem aqui. Informe quantos eleitores. Aí eu vou ler, né, qtd vai ser igual ao leitor.nextInt. Quantidade de eleitores é inteiro, é claro. Não é? A gente já viu como que faz. Eu posso ter aqui a repetição, que vai ser for. Aqui chega um atalho legal que a gente pode fazer. Se você, assim como a gente faz salt tab, a gente pode pôr for tab. Olha que legal. Olha o que ele faz. Ele cria toda a instrução para a gente. Uma variável i. Pode ser i, pode ser o nome da variável. Só que aqui, ó, ele sinalizou até 10 para a gente. A gente já sabe que vai ser até QTD, que é a quantidade de eleitores. Tudo bem? Bem bacana esse atalho do for. Aí, for tab também cria as instruções. Então agora qual que é a mensagem? Digite o primeiro voto, digite o segundo voto, o terceiro voto, o quarto voto. Como é que eu faço? Salt tab, digite vou colocar, digite o tananã voto, né? Vou colocar aqui o primeiro voto. Não é o primeiro, ele vai ser de acordo com a passagem aqui. Tem um erro que eu achei aqui. O 0 voto. O 0 não existe. Zermo, né? Zerinho, importa tudo. Não existe. Então vamos começar de 1 mesmo. Vamos ir de 1. Porque eu tenho que mudar aqui para menor igual. Porque senão eu vou perder um último voto. Né? Porque quando eu começo em 1 tem que ser sempre menor igual. Porque ele vai até o 10, por exemplo. Tá bom? Agora a gente vai ler o voto dessa pessoa. Vamos criar uma outra variável ali chamada voto. Eu coloquei 1, 2, 3 para ser uma variável inteira. Fica mais fácil para a gente verificar. Então a pessoa vai digitar, eu vou salvar. Voto vai ser igual ao leitor.nextInt. Pronto.
eu já sei aonde está salvo o voto da minha primeira pessoa a votar. Agora, o que a gente pede aqui? Ó, ao término, exiba a quantidade de votos que cada um recebeu. Beleza? Então eu vou precisar de pelo menos 3 variáveis para armazenar os votos do Mauro, os votos do Reginaldo e os votos do Edmilson. Não é isso? Vamos criar uma outra linha aqui. E voto também é inteiro. Então eu vou colocar ó, V1, V2 e V3. Tá bom? Esses são os valores onde depois eu vou escrever essas 3 variáveis lá no final. Ó, eu posso escrever, o Mauro teve V1 votos. O Reginaldo teve V2 votos. Tá bom? Só que para alimentar essas variáveis e contando cada uma dessas variáveis, a partir do voto que eu li, eu tenho que ter a verificação que a gente já utilizou já em algumas vezes. Os nossos testes condicionais. Então eu vou fazer assim, ó, se, if, voto igual a 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um valor dentro do meu V1. Tenho que falar, ó, se lá era 0, vai ser 1. E aí, depois de leitura de alguns votos, se era 35 lá, e cair nesse if aqui de voto igual a 1, ele tem que ir para, se era 35, ele vai para 36. Ele vai receber o valor que tem lá mais 1. Então é o valor que tem lá, eu vou colocar o V1. Vai ser o valor que tem no V1 mais 1. É isso aqui. Ah, o que está dando errado aqui? Não sei o que. Porque precisa inicializar. Que eu não garanto que ele vai entrar, o meu programa não consegue descobrir que ele vai entrar nesse for, nem que ele vai entrar nesse if. Então ele precisa de um valor inicializado para poder fazer uma operação aqui com o 1. Então eu posso clicar aqui e inicializar a variável. Não tem as chaves, né? Porque ocupa só uma linha. E aí eu faço todos os outros ifs aqui. If voto igual a 2. E aí eu faço V2, eu vou somar no V2 mais 1. Vou pegar o próprio valor que tem lá, e somar mais 1. Aqui eu vou inicializar a variável V2 também. Agora a gente vai aprender uma coisa, um atalho bem bacana para o nosso V3 aqui. Eu estou fazendo V2 é igual a V2 mais 1, V1 igual a V1, né? Eu posso fazer o seguinte, existem duas formas, eu vou explicar aqui. Qual que é o V, né? O V que eu tenho que incrementar em mais 1 aqui? É o V3. Como que eu estou fazendo nas outras linhas? É V3 mais 1. É assim, né? Eu vou inicializar ela com 0 lá também. Então, esse é o padrão, né? O padrão não, é o que eu utilizei ali atrás. Mas, isso aqui pode melhorar. Quando a gente usa números, a gente pode ocultar esse V3 aqui e fazer assim, ó, V3 mais igual a 1. Mais igual a 1. Porque ele já sabe que vai ser o próprio valor que existe nele e pegar 1. E somar 1. Isso aqui podia ser 3, 5, né? Isso aqui ia ser roubar para o candidato, né? A cada um voto ele ia receber 5. Então por isso que tem que ser 1 só. E um outro atalho. Essa é uma forma, tá bom? E a forma mais utilizada é o V3, ou o nome da variável mais. Simples assim. C++, que é o, por exemplo, V3++, que é o que a gente utiliza aqui no nosso for. Que a gente sabe que ele vai ser incrementado de 1 em 1. Todas essas 3 possibilidades, eu vou fazer essa aqui com a outra, aquela terceira possibilidade. V2 tirar o mais 1 aqui só. Ó, esse jeito está certo, esse jeito está certo e esse jeito está certo. Como se fosse a evolução, né? A gente pensou desse jeito, aí o operador aqui funciona inserindo mais 1 e esse V3 mais também funciona. Beleza? Então agora a gente já tem em todas as variáveis, todas essas V3 ou V2 ou V1, a quantidade de votos que cada um dos eleitores, dos candidatos recebeu. Né? Vamos lá. Agora eu vou escrever então, ó, candidato 1. Eu vou colocar o nome lá, né? Candidato Mauro.
Quantos votos? Vou colocar mais V1. Vou pôr um outro mais e concatenar uma outra mensagem. Votos. Tá bom? Vou copiar, colar. Vou criar para os outros. O outro é o Reginaldo. Reginaldo, a variável que armazenou os votos dele é o V2. E a V3, que é o candidato Edmilson, vai ser variável 3. A V3, que eu acabei de fazer aqui. Legal? Esse problema está resolvido. A gente vai ler a quantidade de eleitores, vai ler cada um dos votos desses eleitores. E aqui a gente já está fazendo a distribuição dos votos. Se o voto for 1, eu vou incrementar na variável V1. Se for o voto 2, eu vou incrementar na variável 2, V2 e assim por diante. Vamos executar. Muito bacana esse exercício. Vamos lá. Vai ter 10 eleitores. O primeiro voto vai ser por 1, o segundo voto por 2, depois por 2 de novo, por 2 de novo, por 2. Um voto por 3, um outro por 1, um por 2, um por 3 e um por 1. O último voto, ó, nosso último voto. Agora ele viu o resultado final. Candidato Mauro, 3 votos. Candidato Reginaldo, 5 votos. Candidato Edmilson, 2 votos. Por que é Edmilson? É porque eu coloquei aqui, né, brincando aqui. Mas podia ser candidato 1, candidato 2, candidato 3. Contou certinho? Vocês podem conferir aqui que deu certinho. Ó. 1, 1 e 1. São 3 votos para o candidato 1. O 3 tem 1 aqui e tem 1... cadê o 3? Aqui. São 2 votos para o Edmilson, candidato 3. Legal, né? Mas quem ganhou? Quem ganhou essa eleição? Interessante pensar isso, né? Com um if a gente pode resolver isso. A gente pode fazer a verificação de quem teve a maior quantidade de votos. Vamos fazer isso. Vou colocar aqui de auxiliar. Ó, quem ganhou a eleição? Nesse caso, no exemplo antigo que eu coloquei os dados aqui, foi o candidato Reginaldo, com 5 votos. Olha uma opção de se fazer essa verificação. E aí a gente vai avançar na utilização do if, que a gente vai precisar fazer 2 verificações dentro de uma expressão lógica, né? A gente pode fazer assim, ó. Se o V1 for maior do que o V2, então eu já sei que o V2, o V1 tem mais votos do que o V2, não é? É isso? Só que ele pode perder para o V3, não é? Então, a gente faz as 2 verificações. Se V1 for maior do que V2 aí isso aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar, V1 a gente faz a mesma expressão, a outra expressão que eu quero verificar. V1 maior do que V3. Aqui, então, sem dúvida, o V3, que é o Edmilson, o V1 ganhou, né? Então é o Mauro ganhou. Não é isso? Existem outras formas de se fazer, mas eu posso fazer a outra verificação aqui, ó. Agora eu faço V2 maior que V1 e com 2 E's comerciais. E V2 maior que V3. Então aqui, ó, quem ganhou foi o V2, que é o Reginaldo, ganhou. Por último eu faço a V3. Tem que ser maior do que o V1 e V3 maior do que o V2. Tá bom? Coloco uma outra mensagem aqui. Quem ganhou agora é o Edmilson. Ganhou. Será que isso funciona? Vamos testar. Shift F6. Deixa eu deixar aqui, pra vocês darem uma olhada. Tá bom? Esse é o E comercial. As 2 coisas têm que ser verdadeiras para que a expressão inteira seja verdadeira e que caracterize que o Mauro realmente ganhou. Forma a quantidade de eleitores. Vou colocar 10 eleitores. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Falta o último voto para o 3.
Olha só. Ah, legal. A gente não prevê o empate, não é isso? Vamos deixar o empate para uma outra ocasião. Vamos fazer um ganhador. Vamos executar de novo. Não entrou em nenhuma das opções porque teve um empate. Vou colocar o 3, 3, 3. Opa, 3 eleitores. Ah, tá. Aqui já funcionou. 3 eleitores, os 3 votos para o número 3. Candidato Edmilson, 3 votos. Edmilson ganhou. Esse funcionou. Vou fazer um melhorzinho. 10 eleitores. Tem 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Olha lá. Candidato Mauro, 3 votos. Reginaldo, 5 votos. Reginaldo ganhou. Tá bom? O empate a gente pode pensar, só dar uma refinada nesses ifs aqui e a gente consegue caracterizar o empate também. Tá bom? Mas isso fica de atividade para vocês. É bem interessante. Tá bom? Até a próxima. Um abraço.